Destaques finais do nosso Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Sem política não há democracia, sem democracia não há política, né? Isso é óbvio, tá óbvio ululante, mas não é tão óbvio ululante quando nós estamos no Brasil. Inclusive nos tempos contemporâneos, marcado por um radicalismo, por um extremismo exacerbado, caso único na nossa história. Se nós olharmos a história republicana, não há um momento de tal radicalismo como o que nós estamos vivendo e de tal pobreza das ideias, porque o radicalismo também é produto da pobreza das ideias. Como você não tem ideias consistentes, uma visão ideológica do mundo consistente para apresentar no debate político, você apela para o radicalismo, para o primarismo, que é muito marcante no Brasil, num país que nunca teve uma tradição de grandes debates políticos ao longo da sua história. Só em alguns momentos, em algumas décadas, que teve alguma discussão, isso para ficar somente no período, mais de 100 anos, do período republicano. E os tempos que vivemos deram uma pobreza ideológica raramente encontrada na nossa história. Provavelmente, desde 15 de novembro de 1889, desde a proclamação da República, seja o momento mais pobre ideologicamente. Nós vivemos, por exemplo, e é inegável, os fatos mostram isso, uma crise terrível de lideranças. Quais são as grandes lideranças políticas do Brasil, no parlamento ou fora do parlamento? Inacreditável. Se nós olharmos as lideranças políticas no parlamento ou fora dele, são de uma pobreza absoluta. Nós nunca passamos por um momento desse. Se passarmos por lideranças no mundo empresarial, no mundo sindical, também se reflete essa pobreza. Então, isso faz com que haja uma explicação sempre muito primária dos fatos, né? E um desconhecimento, e uma falta do que, nesse momento que nós vemos no Brasil, de se debruçar sobre o estudo, sobre os livros, do conhecimento das questões econômicas, políticas, das questões que envolvem as ideologias, porque não há leitura de mundo sem ideologia, não existe leitura não ideológica. Quem dizia isso era o pensamento marxista, dizendo que o marxismo tinha visão científica e as outras eram ideológicas. Não, todas as visões são ideológicas de mundo e tal. E esse momento que nós vivemos é um momento extremamente difícil e busca sempre se encontrar culpa. Alguém tem culpa, né? Quer dizer, o que nós vivemos, alguém tem culpa. Então a imprensa sempre é a primeira a ser culpada. O PT fazia a mesma coisa. Lembre-se do partido da imprensa golpista, o PIG. Quantas vezes isso foi repetido, né? Vamos lembrar do financiamento dos blogs sujos que o PT fez durante tantos e tantos anos. Então a culpa era da imprensa. Então não adianta falar agora, em 2019, que a culpa é da imprensa. São os fatos. Com os fatos não adianta querer brigar, porque eles se sobrepõem a qualquer discurso ideológico e tal. Por outro lado, há correntes muito fortes que dizem que a culpa é da democracia. Eu ouço muito isso. E as pessoas dizem, sabe qual é o problema? É que a culpa é da democracia, né? Lembra um pouco também o petismo. Lembra quando o Lula dissertou sobre a Venezuela, ainda chavistas, que tinha muita democracia, até em excesso na Venezuela? Perceba como os extremismos se aproximam. No caso do Brasil, idem. Muitos falam que o problema é da democracia. E aí atacam as instituições existentes como se o problema fosse a instituição e não a forma como a instituição age e os seus componentes, né? Por exemplo, o caso mais claro, e posso falar com muita tranquilidade sobre isso, porque durante mais de uma década tenho tratado essa questão, do Supremo Tribunal Federal. Quantas vezes nós falamos de decisões extremamente problemáticas, questionáveis, políticas do Supremo Tribunal Federal, mas em momento algum nós colocamos que não era necessário a existência do Supremo Tribunal Federal. Ele é indispensável para a ordem constitucional, para o Estado democrático de direito. O mesmo se aplica também sobre o Congresso. Não adianta nada quando o Executivo tem uma proposta, ele apresenta, embrulha a proposta e entrega para o Legislativo, dizer, eu fiz a minha parte. Não, você não fez a sua parte. Após entregar a proposta, o Legislativo, no Estado Democrático de Direito é assim, ele tem independência para analisá-la, discuti-la, vetá-la em totum, ou alterá-la em grande parte, ou aprovar da forma como foi encaminhada pelo Executivo. Mas é condição indispensável, nesse momento, o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, é necessário, portanto, fazer política. Só há democracia com política. No extremismo não constrói alternativa para o Brasil. E nós estamos, de certa forma, paralisados nessa questão política e impedindo que a economia possa decolar, porque a economia, o primeiro pressuposto da economia é resolver a crise política.
ela está submetida à política. Enquanto não resolvermos os pontos de estrangulamento na política brasileira, a economia brasileira não vai voltar a crescer como todos nós gostaríamos que ela crescesse.